E que lá vem história. A história começa num clima de total calmaria, um contraste enorme com o fim do mundo que vimos lá no encerramento da série. Estamos no rancho quente, 6 meses depois do Clark ter empurrado Apokolips para longe. Clark e Lois Lane estão juntos, aproveitando um raro momento de paz e um café da manhã na mesa. Clark não é mais o borrão, ele agora veste uma capa, voa pelos céus de Metrópolis, ele age ativamente como o Superman. O mundo finalmente tem o seu maior herói, uma figura pública que todos conhecem e confiam. Mas, como a gente sabe, né, na vida do Clark Kent, nada de calmaria. Nunca dura muito tempo isso aqui. O bip de emergência toca. Clark recebe um chamado desesperado da Chloe Sullivan. Peraí, rapidão, não pule isso aqui, por favor. É muito importante. Vocês sabem que sobreviver no YouTube é muito complicado e eu tô começando agora. Dessa maneira, eu vim pedir ajuda pra vocês pra continuar com esse projeto aqui cada vez melhor. E eu vou deixar aqui uma chave Pix pra quem quer contribuir com o nosso projeto. Eu estou precisando comprar uma câmera, galera, e eu preciso muito da ajuda de vocês. Qualquer ajuda será bem-vindo. Qualquer R$1 já será muito bem-vindo. Então, se você puder deixar essa força, vai me ajudar de... Acontece que o Oliver Queen, o Arqueiro Verde, está numa missão que saiu totalmente do controle. Oliver não apenas foi derrotado, ele acabou sendo gravemente ferido em combate, com uma estaca cravada profundamente no seu peito. O dano nos órgãos internos é maciço. Diante da gravidade extrema, Clark e Chloe não têm escolha, eles precisam levar o Oliver voando o mais rápido possível para a Fortaleza da Solidão. O plano é usar a tecnologia kryptoniana para estabilizar o corpo dele e garantir que ele resista. Aí nós descobrimos que, claro, isso aqui é um plano maligno de Lex Luthor, mas nesse exato momento a história volta a um tempo atrás e estamos aqui no dia em que Lex Luthor finalmente acorda do seu coma depois de ter a mente apagada por Tess. Lembra disso aqui? Mas os olhos deles estão completamente vazios. Ele acorda sem lembrar de absolutamente nada. Ele tem apenas lampejos, visões de sua meia-irmã, Tess Mercer, fazendo-o inalar uma poderosa toxina pouco antes de escurecer. Essa amnésia dele aqui é o resultado direto de uma neurotoxina agressiva, desenvolvida em segredo para apagar sinapses da memória de forma irreversível. A mente do maior vilão do mundo foi formatada. E é logo nesse momento de vulnerabilidade, enquanto o Lex tenta entender o que está acontecendo, que a HQ joga na nossa cara um momento genial para os fãs da DC. Uma enfermeira entra no quarto do Lex. O clima logo parece esquentar quando ela se aproxima cheia de segundas intenções, sentando no colo do vilão num momento de pura sedução. Mas a verdade por trás disso aqui logo vem à tona. A história corta e vimos que essa mesma enfermeira se encontra com ninguém mais, ninguém menos que ele, Bruce Wayne. E ela revela toda aquela ensinação. Foi apenas uma brecha perfeita arquitetada pelo Batman para colocar um microchip de rastreamento no corpo do Lex. E para fechar a cena com perfeição, ela revela seu verdadeiro nome. Sim, galera, ela é a futura Arlequina. Logo depois dessa visitinha, agora já chipado e sendo vigiado de perto pelo Batman, a porta do quarto de Lex se abre novamente. Dessa vez quem invade o local é Lois Lane. Ela confronta Lex de forma dura e implacável, acusando sem piedade de ter assassinado a própria irmã a sangue frio. Mas a reação que ele recebe é de choque. A mente de Lex continua um branco e a confusão dele aqui diante da fúria de Lois é assustadoramente genuína. Depois de toda essa turbulência no hospital, Lex finalmente recebe alta, sem memórias e completamente de
desorientado sobre o seu lugar no mundo, ele toma uma atitude impulsiva e pega um táxi comum na rua e pede para ser levado à mansão Luthor. O encontro na ponte. No caminho para a mansão, o táxi passa por uma ponte imensa em Metrópolis e quando um humanoide gigante derruba uma parte da ponte, da estrutura, o carro fica prestes a cair no mar, mas do nada Superman aparece e, por uma ironia do destino, Lex Luthor é novamente salvo por Clark Kent dentro de um carro que está despencando de uma ponte para o rio, mas dessa vez não há chance de uma amizade. Inclusive, o Superman parece pensar realmente se fez a coisa certa em salvá-lo novamente. O Superman vai embora carregando o humanoide em um dos braços como se fosse um poodlezinho. E o Lex pede para o taxista continuar seguir viagem, mas o motorista está sentado na rua em choque, ele não consegue se mover e diz que está com medo. E ainda o taxista pergunta se Lex não está assustado e ele responde: "Um Luthor não deve ter medo", resgatando uma frase do seu pai, do piloto da série, quando eles visitavam lá Smallville de helicóptero. O Lex está de olhos fechados e o Lionel nesse momento diz a mesma coisa e o flashback invade a mente do Lex por um segundo e volta a ser o Lex de sempre. Talvez pelo ódio do pai canalizado aqui no taxista agora, ele faz exatamente o que fez com seu próprio pai e joga o homem da ponte, claramente sem nenhum tipo de arrependimento. E aí, galera, aqui entra aquela frase clássica do Batman: se você não mata o vilão, você é responsável por cada morte que ele causar depois. É pra gente refletir, hein? Após esse encontro brutal na ponte, Lex finalmente chega ao destino, mas o choque de realidade é grande. A majestosa mansão Luthor está completamente destruída, um verdadeiro cenário de ruínas. Lex começa então a caminhar no meio daquele caos todo, desesperadamente vasculhando os destroços e buscando qualquer coisa que possa fazer com que ele lembre de quem ele é. E no meio dessa busca frenética, que acaba encontrando uma passagem secreta, ele cai em um bunker e dá de cara com uma porta fechada que só abre com a leitura de sua retina. E ao entrar, ele descobre um laboratório secreto. Nesse laboratório existem experiências de clonagem e vários clones do próprio Lex lá dentro. E de repente ele vê um senhor idoso e espanta ao descobrir que aquele homem também é um clone dele. Esse senhor traz todas as respostas que Lex precisava e ele revela que esses clones todos começaram a ser feitos pelo Dr. Knox, que após perder a sua filhinha Emily num acidente no riacho enquanto brincava com Lana Lang, teve a ideia de cloná-la. A experiência não deu nada certo, mas Lionel Luthor financiou toda a pesquisa para que o projeto pudesse continuar. O velho Lex conta: Lionel então me criou. A ideia era que eu substituísse o Lex original, que havia sido mandado para o hospício Bellhaven. Ele seria morto lá dentro e Lionel substituiria ele por mim, mas ele mudou os planos já que Clark Kent acabou sabendo demais. Depois foi descoberto que, assim como os outros clones, eu tinha falhas, eu envelheço muito rápido, então foi jogado nesse laboratório e esquecido até o dia de hoje. Mas prepara aí, senta aí que eu vou te falar que a revelação bombástica vem agora, que nem o programa do Ratinho poderia dar. O Lex velho fala que esse Lex aqui também é um clone e o verdadeiro Lex morreu há mais de 2 anos em uma explosão causada por Oliver Queen. Você lembra desse dia? Aquele Lex que estava ali de pé, saudável, confuso, não passava de mais um experimento. Ele era o
único clone que havia dado 100% certo, o único corpo perfeito. Lex então pergunta por que ele não se lembra de nada. O Lex velho fez um exame nele e diz que ele foi infectado por uma toxina poderosíssima que apagou completamente sua memória, mesmo sabendo que é apenas um clone sem memórias. O novo Lex absorve tudo: a genética, a genialidade, a sede de vingança dos Luthor continuam correndo em suas veias artificiais. E agora, com a verdade revelada pelo clone velho, que lhe entrega as chaves de todos os segredos sombrios da família, Lex encontra seu propósito. O plano agora é assumir o seu lugar no Império e despertar o seu próprio Superman, um projeto secreto e engavetado. A primeira missão dessa nova arma viva não é conquistar o mundo, mas sim caçar e eliminar brutalmente Oliver Queen, vingando a morte do Lex original. E a história deixa um gancho ensurdecedor no ar. Logo depois de riscar o Arqueiro Verde da lista, esse Lex reconstruído voltará seus olhos para os céus para ir atrás do Superman. Galera, se vocês perceberam aqui, é claro que não tem como eu ser tão detalhista nesse vídeo e eu fui dando um resumão em tudo, mas a HQ ela se aprofunda muito mais, né? Se você quer uma parte 2 dessas HQs aqui, comenta aqui nesse vídeo, nesse exato momento que você deseja uma parte 2, porque cara, esse vídeo de verdade dá um trabalhão absurdo para fazer. Eu só vou fazer se vocês realmente querem, tiver pelo menos uns 50 comentários lá pedindo a nova HQ, beleza galera? Então, por enquanto é só, fiquem com Deus, tchau, tchau e até a próxima.